Amém. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 12. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Lê 3 versículos, o 12, o 13 e o 14. Amém? Acharam? Amém. Então, João, capítulo 15, versículos 12, 13 e 14, diz assim: O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Amém? Amém? Amém. Nós lemos a palavra do Senhor e eu queria chamar a nossa atenção para uma coisa chamada, uma palavra muito forte, que se chama compromisso. Amém? Compromisso. O que é compromisso? Alguém tem ideia do que é compromisso? Vocês têm que falar que sabe, gente. Senão, se você não sabe o que é compromisso, você vai ter que assumir que não tem. Compromisso é algo que aqui nós vemos Jesus nos chamando a ter. Jesus está chamando os seus discípulos e, consequentemente, cada um de nós, a termos um compromisso. E aqui em cada versículo, cada um desses 3 versículos, eu quero dividir a palavra compromisso em 3 partes, como se nós pudéssemos dividir, sabe, a palavra com, pro e misso. Dividir ela em 3 partes para que em cada versículo a gente entenda mais ou menos como que ela se compõe, tá bom? Então, se nós pegarmos o primeiro versículo, João 15, 12, quando Jesus ele disse assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Uma coisa muito interessante com Deus e obviamente com Jesus é que eles não pedem nada que eles não ofereceram primeiro. Já perceberam isso? Deus não pede nada que ele não ofereceu primeiro. E aqui uma das coisas que seria até o final, mas eu quero já desde o começo antecipar. Jesus, ele está pedindo compromisso das pessoas, daqueles que vão segui-lo, daqueles que vão servi-lo. Ele está pedindo compromisso. Mas uma coisa que eu já quero adiantar ele não está pedindo algo que ele não fez primeiro. Porque Jesus, ele assumiu um compromisso. Em primeiro lugar, é claro, com o Pai. Ele assumiu um compromisso com o Pai. E isso deixa claro quando Jesus diz assim: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele já diz assim, ele já diz para cada um de nós: eu tenho um compromisso com o Pai. Eu tenho um compromisso com o Pai. E eu estou comprometido com aquilo que eu assumi. E o lindo é porque quando nós vemos, quando Jesus chega na cruz, a cruz, né, o que está acontecendo não é lindo, mas o que ele está fazendo é. E no momento em que Jesus, ele diz assim, qual que é a outra palavra?
consumado, ele está dizendo: cumpri o meu compromisso. Eu cumpri o meu compromisso, está consumado. Ou seja, está cumprido. O compromisso que eu assumi com o Pai, eu cumpri. Eu cumpri. E Jesus, ele então nos chama a fazer aquilo que ele já ofereceu para cada um de nós. Ele está nos chamando para um compromisso. No primeiro versículo, a primeira parte da palavra, que nós vamos fazer, não sei se eu chamo de brincadeira, mas deu certinho, né? Porque a primeira parte da palavra compromisso é com, certo? É com. E a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito de um compromisso é que só existe um compromisso quando existe uma outra pessoa envolvida, não é? Não existe compromisso sozinho. Tem que ter alguém junto. Tem que ter alguém junto, ou seja, a gente não assume compromisso sozinho. A gente assume junto, e no primeiro versículo Jesus já chama para isso. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, ele já está dizendo, o compromisso que eu estou chamando vocês para assumirem, não é um compromisso isolado, não é um compromisso sozinho. Vocês vão estar em mais pessoas, em muitas pessoas. E só vai funcionar se vocês se amarem. Só vai funcionar se vocês estiverem juntos. Só vai funcionar se vocês estiverem juntos. Ou seja, se houver unidade. Se houver unidade. Aí o amor é o que promove a unidade. Porque unidade, diferente de união, união é aquilo que acontece naturalmente. Pessoas com o mesmo tipo de pensamento, com os mesmos ideais, naturalmente elas se unem, não é? Naturalmente elas se unem. A unidade, ela não é natural. A unidade é intencional. Ela tem que ser intencional. Precisa existir a vontade de estar junto, mesmo que não seja natural. E a gente pega como base para a gente poder observar isso, eu vou citar 2 exemplos básicos nossos. O primeiro é a família. Porque já existe um ditado, família a gente não... Como é que é o ditado? Família a gente não escolhe. Então, se você quiser que a família, que exista unidade na família, tem que ser intencional, não tem? Porque não são pessoas que naturalmente ficam juntas. Elas se esforçam, ou não é? Às vezes mais, não é? Para criar esse ambiente de unidade, que muitas vezes só acontece por conta do amor, sabendo que amor não é sentimento, porque se depender de sentimento não vai rolar mesmo, né? Então, pelo amor a esse vínculo familiar, nós promovemos então a unidade na família, para que a família esteja sempre junta, para que a família esteja sempre unida. E estendendo, eu falei que ia dar 2 exemplos, estendendo, o segundo exemplo que eu quero dar é a igreja. Não é? E nós não dizemos que a igreja é uma família? Não dizemos? E é igualzinho mesmo, não é? É igualzinho. Porque é igual em casa. Tem o tio que eu não vou com a cara. Tem o irmão que eu brigo com ele. Não é assim? Que a gente não se dá muito. Não é. São pessoas com personalidades, com jeitos, com pensamentos diferentes, com opiniões diferentes,
mas que pelo amor promovem unidade. Pelo amor se unem. Por quê? Porque existe um propósito nisso. Existe um propósito nisso. O propósito de que todos alcancem o seu objetivo. Na família nós temos nossos próprios objetivos. Na igreja nós também temos os nossos, vamos dizer assim, nossos objetivos locais, né, para a igreja local. Mas a igreja de Cristo tem o seu objetivo, que é alcançar a salvação e chegar ao céu. Não é? E por conta dessa missão, que eu estou antecipando as coisas aqui, mas por conta desses objetivos que nós temos, nós então alimentamos o amor para que haja então essa unidade. Então nós precisamos entender que o compromisso ele sempre envolve mais alguém. Sempre envolve mais alguém. Quando eu assumo esse compromisso com Cristo, eu preciso entender que eu não estou assumindo esse compromisso sozinho. Porque o Senhor, em primeiro lugar, já nos chamou para amarmos uns aos outros. E se a gente for um pouquinho para frente, em João 17, 21, João 17, 21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Como eu disse, Jesus, ele não pede algo que ele já não tenha oferecido e mostrado. Quando Jesus, aqui já é uma oração de Jesus, do capítulo 17, já é uma oração de Jesus, e ele está orando ao Pai, para que todos sejam um. Ele está orando pela minha e pela tua vida. Ele está orando, Senhor, que eles sejam um, como eu e você, eu e tu, e o Pai em mim, e eu no Pai, como nós somos um. Porque Jesus já tinha demonstrado isso. Jesus já tinha provado isso. Através das suas atitudes, através de tudo que ele fazia, ele provava que estava junto com o Pai. Ele também pedia para que nós também demonstrássemos e fôssemos, na verdade, esse um que o Senhor espera de cada um de nós. Assim como Paulo fala aos Coríntios, quando ele vai citar o exemplo do corpo, que nós somos um corpo feito de muitos membros, e cada membro é diferente um do outro, assim como numa família cada um é diferente, assim como na igreja cada um é diferente um do outro, mas que todas essas diferenças se completam. Todas essas diferenças se completam. Imagine se todos os membros do corpo fossem iguais. Como que nosso corpo ia ser esquisito? Não é? A beleza do corpo é justamente ter um membro diferente do outro, que se encaixa um no outro. E é justamente todas essas coisas bem encaixadas e funcionando corretamente que fazem com que a gente possa viver e viver bem. Amém? Compromisso é estar junto. É entender que é com alguém. Estar junto de alguém. Amém? Segunda parte ali. Primeira é com, a segunda é pró. Não é? Com, pró. Pró, que a gente entende como é estar, fazer algo pró, né? Em favor de alguém. Compromisso é estar com alguém, mas não apenas estar junto com alguém, mas fazer algo em favor de alguém. O segundo versículo do nosso texto principal, versículo 13, diz assim: não tem maior amor do que este, de dar a alguém
a própria vida em favor dos seus amigos. Não tem amor maior do que esse. Dar a própria vida em favor dos seus amigos, ou seja, fazer algo por alguém. Compromisso é estar junto, estar com alguém, mas mais do que estar junto, fazer algo por alguém. E volto a repetir, Jesus não pede nada que ele já não tenha feito primeiro. Jesus nunca pediu nada que ele mesmo já não tivesse feito. Ele se deu. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho. Jesus se deu e da mesma forma ele está pedindo, se deem uns aos outros. No 12 ele disse, ame uns aos outros. No 13 ele disse, se deem uns aos outros. Façam as coisas em prol dos outros. Façam por abençoar os outros. O Senhor já nos abençoa, amém? E da mesma forma ele fala assim, e assim como Jesus falou no início do texto, né? Assim como eu amei vocês. Ou seja, aquilo que o Senhor nos dá, Ele nos chama a dar pelo nosso próximo. Ele nos chama a oferecer também uns aos outros. Marcos capítulo 8, versículo 35, se você quiser abrir aí, Marcos capítulo 8, versículo 35. Marcos 8:35 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Amém? Amém? Jesus já está dizendo, se doe, em primeiro lugar a Deus. Em primeiro lugar a Deus. Jesus veio, ele deixou a sua glória, ele veio, se tornou homem, ele viveu, ele morreu para te salvar e para me salvar, amém? Foi por nós? Foi, mas antes de ser por nós, foi pelo Pai. Entende? Jesus tinha um duplo compromisso. Ele tinha um compromisso com nós, mas antes de ter um compromisso com cada um de nós, o compromisso dele era com o Pai. Era com o Pai. E isso tem que ficar muito bem firmado nas nossas vidas. Porque existem pessoas que se perdem quando começam a colocar, se Jesus ele tivesse nos colocado em primeiro lugar, vamos dizer assim, como infelizmente até alguns dizem isso, se Jesus tivesse nos colocado em primeiro lugar antes do Pai, Jesus não teria cumprido a sua missão da forma perfeita que ele cumpriu. Em primeiro lugar vinha o Pai, o desejo e a missão do Pai. Senão ele não teria cumprido exatamente o que ele tinha que fazer, e nós não teríamos recebido por completo o compromisso de Jesus, a missão de Jesus. Amém? Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Novamente Jesus falando, eu tenho um compromisso, e se vocês também quiserem ter um compromisso, vocês me seguem. Mas isso precisa já entender
cada um precisa entender que é necessário negar-se a si mesmo, senão você não assume o compromisso por completo. Senão não tem como você assumir esse compromisso com Deus por completo. A maior dificuldade que as pessoas têm de fato assumirem um compromisso com Deus é serem egoístas. É pensarem em si próprias. Ou pensarem só em si mesmos. É claro que nós precisamos cuidar da nossa vida, nós queremos crescer e a Bíblia não nega isso. Mas a palavra diz que se nós quisermos prosperar no caminho com Deus, nós precisamos entender que nós precisamos negarmos a nós mesmos. E Jesus fez isso, ele teve que negar a si mesmo. Ele abriu mão da sua glória, como nós cantamos, né? Ele abriu mão da sua glória e semelhante a um homem, ele se humilhou. Ele se tornou servo. E se nós falamos tanto de Cristo e da perfeição do trabalho de Cristo, se hoje nós podemos falar de quão perfeita foi a obra de Cristo na terra, é porque ele entendeu que em primeiro lugar ele precisava se humilhar. Porque o que ele está chamando cada um de nós para fazermos, que é negarmos a nós mesmos, foi porque ele também fez isso. Ele também fez isso. Negou a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. E diversas formas Jesus demonstra isso. Tanto como eu já citei, quando ele diz que o alimento dele é fazer a vontade do Pai, quanto quando ele está orando lá no Getsêmani, e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas, sobretudo, seja feita a tua vontade. Pai, eu tenho uma vontade, eu não quero passar pelo que eu vou passar, mas, sobretudo, seja feita a tua vontade. Eu nego a mim mesmo, porque eu tenho um compromisso, e estou fazendo isso em prol, em favor de muitas pessoas. Ter compromisso é ajudar o próximo, fazer algo em favor de alguém. E a terceira e última parte tem a ver com a missão. A missão pela qual nós fazemos tudo o que fizemos antes. Estarmos juntos, fazer algo em favor de alguém, porque muitos questionam isso, e a verdade é que nós questionamos o porquê eu tenho que amar aquele irmão, aquela irmã que eu não aguento, não é? Tanto irmão da fé, quanto irmão de sangue, parente, familiar, colega de trabalho, chefe. Por que eu tenho que amar essas pessoas, né? Por que eu tenho que estar junto com essas pessoas? Por que eu tenho que fazer algo em favor de alguém? Tudo bem fazer para alguém que eu gosto, mas ter que fazer para quem que eu não gosto, né? Porque Jesus nos chama atenção para isso. Jesus disse: se você ama aquele que te ama, que valor tem nisso? Jesus não falou isso? Se você ama quem te ama, não tem valor nenhum. Isso é recíproco. E o Pai não vê valor nenhum nisso. E Jesus ainda complementa dizendo: até quem é mau sabe amar quem ama Ele. Então amar quem já te ama não tem valor. Ame aquele que não te ama. Jesus está falando nesse texto, e ele ainda vai mais longe. Se você faz algo de bom, olha como esse texto que eu estou falando casa perfeitamente com o que a gente já leu. Porque primeiro ele fala de amor, depois ele fala das ações. Ele diz assim: se você ama, quem te ama não tem valor. Ame quem não te ama.
aí sim tem valor. Depois ele vai dizer assim: se você faz um bem para quem te fez um bem, também não tem valor nenhum, porque isso é moeda de troca. Se alguém te faz um favor, você não se sente devendo? Não é assim? Quando alguém te abençoa, você não sente que está devendo para a pessoa? Não é assim que funciona? É um sentimento de ser recíproco. Porque quando nós ganhamos algo, quando nós somos abençoados, nós automaticamente sentimos a necessidade de devolver. E Jesus está falando exatamente isso. Se você faz algo por alguém que te fez algo, não tem valor nenhum. Você simplesmente está trocando. Faça algo por alguém que não te fez nada, ou mais ainda, né? Ele fala assim: faça o bem para que quem te fez o mal. Aí sim o Pai vai dar valor. Aí sim o Pai vai ver valor na tua atitude, na tua ação. Porque você está fazendo algo que não é natural que você faça, você está fazendo algo que não está sendo esperado que você faça, a não ser por uma pessoa, por Deus. Deus é o único que está esperando que você faça isso, mais ninguém. Porque o que o mundo prega e o que o diabo prega é justamente: faça aquilo que você recebe, não é? Devolva aquilo que você recebe. Vai totalmente contra aquilo que o Senhor prega. Versículo 14 do nosso texto principal: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O último versículo do nosso texto principal, de João 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Aí entra a questão da missão. E nós temos que ter consciência da missão. Porque só quando nós entendemos a missão, é que nós de fato entendemos o porquê amar e o porquê fazer. O porquê amar uns aos outros, independente de quem seja, o porquê ter essa unidade e o porquê fazer algo em favor de alguém. A gente só vai conseguir, de verdade, entender por que amar e por que fazer, se nós entendermos qual é a missão disso tudo. Que compromisso de fato eu estou assumindo? Jesus não derrapou no compromisso dele, porque ele tinha muita convicção da missão. Ele tinha muita convicção da missão. E quando Jesus ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos ordeno, é porque ele já tinha demonstrado que antes de qualquer coisa, ele estava aqui em obediência. Toda a missão de Cristo foi uma missão de obediência. E eu sei que muitas vezes na nossa vida pesa a obediência. Muitas vezes na nossa vida pesa a obediência. Não é fácil. Não é fácil. E não é à toa que tantas vezes Jesus falou, orou, para que os seus discípulos e discípulas não perdessem o propósito de estarem com Ele. Não perderem a missão de estarem com Ele. Atos capítulo 20, versículo 24. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo,
se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Paulo falando: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, né? O famoso negue-se a si mesmo. Paulo mostrando, né, que ele estava em obediência a essa ordem de Jesus, a esse mandamento de Jesus: negue-se a si mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Ou seja, o foco de Paulo: eu tenho uma missão. Eu assumi um compromisso. Eu assumi um compromisso com Cristo. Jesus me deu uma missão e eu abracei essa missão e eu assumi esse compromisso. E aqui Paulo ele fala assim: a minha vida ela já não tem mais importância a não ser cumprir aquilo que o Senhor Jesus me deu. Ou seja, puder terminar a corrida. Isso é muito interessante, Paulo falando, né? Terminar a corrida. É como se ele tivesse estipulado assim: a partir do momento que eu assumi esse compromisso com Cristo, eu estipulei uma corrida que eu preciso correr. Eu estipulei uma corrida e eu preciso me manter nela. Eu preciso me manter nela até o final. Até o final eu preciso estar nela. E o mais incrível, até uma associação bem bacana que a gente pode fazer, né? Que a corrida, ela não é de velocidade, né? Ela é de constância, ela é de permanência. Se a gente fosse fazer uma comparação com os dias de hoje, a gente diria que é uma maratona. Porque a maratona, ela não é uma corrida rápida, né? Se eu não me engano, a maratona tem 42 quilômetros, é isso mesmo? Se eu não me engano, a maratona tem 42 quilômetros. E ela segue um ritmo relativamente lento. E os corredores, eles precisam desse ritmo para que eles consigam chegar até o final. Para que eles consigam terminar a corrida. E mais importante, para a grande maioria deles, é justamente terminá-la. Chegar no final. Cada um que completa a maratona se sente vitorioso. Porque sabe como é difícil terminar ela. Sabe como é difícil chegar na linha de chegada. Chegar até o final. A nossa vida, irmãos, ela é uma constância. Nós precisamos pegar um ritmo e manter, é o que Paulo está falando, puder terminar a corrida. Eu me coloquei numa corrida e eu quero terminá-la. Eu quero concluir a corrida que me foi proposta. Em outro texto, Paulo vai usar o termo a carreira, né? Que se completam, são termos que vão se completar. Eu entrei numa carreira e eu quero completar a carreira que o Senhor me deu. E Paulo já chama a cada um de nós para essa missão que existe. Marcos, lá em Marcos, também Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque talvez a gente pode dizer assim: mas aquela é a carreira de Paulo, é a corrida de Paulo, não tem nada a ver com a minha. A minha é outra, né? A gente poderia dizer assim: mas aquele lá era o esquema de Paulo, o meu é outro. Até porque o Senhor nos ensina que Ele nos deu dons e talentos diferentes, dons e talentos específicos para cada um de nós, e espera que cada um de nós possamos trabalhar, possamos servir dentro daquilo que o Senhor nos deu. E nós sabemos que nem todos, é óbvio, receberam o mesmo dom
e os mesmos talentos de Paulo. Mas, aqui em Atos 16, 15, essa missão dada por Cristo, disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É a missão que Cristo deu para quem? Para quem foi que Cristo deu? Foi para mim, gente. Hã? Fala alto aí. Para você também. Essa missão foi dada para todos. Para todos nós. A primeira missão que todos nós recebemos de Cristo é pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Ô pastor, então todo mundo vai ter que aprender a pregar? Agostinho, um dos pais da igreja, dos primeiros séculos da igreja, ele tem uma frase muito interessante. Ele disse assim: pregue o evangelho a todo tempo, em todo tempo, e se necessário, use palavras. Pregue o evangelho todo o tempo, se necessário, use palavras. Claro que ele não está dizendo que não é importante falar, mas o que ele está dizendo é mais importante viver, é mais importante ser. Porque se nós muitas vezes dizemos: mas eu tenho dificuldade de falar, né? Quem aí tem dificuldade de falar? Muitos de nós dizemos: mas eu tenho dificuldade de falar. Em contrapartida, tem muita gente que fala com uma facilidade tremenda, não é? Quem dera desse para aproveitar o que fala, né? Tem muitas pessoas que falam com muita facilidade, mas de nada se aproveita o que se fala. Já existem muitas pessoas que, sem falar uma palavra, falam profundamente na vida de muitas pessoas, pelas suas atitudes, pela forma com que vive. Entendeu a missão que Deus deu, entendeu a missão que Cristo deu, vivendo corretamente, sendo honestos, tendo compromisso. As nossas atitudes, como já diz o ditado, uma atitude fala mais do que 1000 palavras. Nós falamos através de tudo o que nós fazemos. Nós falamos através de tudo que nós fazemos. E a nossa primeira e principal missão que nós recebemos de Cristo é: pregue o evangelho a toda criatura. E Jesus já deu a dica de como. Se vocês me amam, vocês são os meus amigos quando vocês fazem o que eu vos ordeno. É fazer o que está na Bíblia, é fazer o que está na palavra. É fazer o que está na palavra. Muitas pessoas querem criar estratégias de evangelização. Irmãos, não existe estratégia melhor de evangelização do que você ser um cristão, uma cristã. Se você for, você vai evangelizar, querendo ou sem querer. Nem que você não queira, você vai evangelizar. Se você for, você vai evangelizar. Porque as pessoas estão olhando para você. As pessoas estão te vendo, estão vendo suas atitudes, estão vendo como você reage às coisas, como você reage às situações. Muitas vezes nós vemos Deus fazendo isso com pessoas e com o povo, colocando pessoas individuais da Bíblia e colocando o povo de uma forma geral em situações, em provações,
né? Provai, não é? Por que existe a provação? Não é para provar? É para provar. Por que a gente fazia, não sei se alguém ainda faz, mas por que a gente fazia prova na escola? Por que a gente fazia prova na escola, gente? Vocês sabem? Não era para passar de ano, gente. Por que a gente fazia prova? Era para provar o conhecimento. A prova é justamente provar o conhecimento. Por que Deus nos coloca em prova? Para provar o nosso conhecimento, para provar a nossa vida. É quando nós somos colocados em prova que nós provamos se estamos de fato comprometidos, se nós de fato temos compromisso. Compromisso é estar junto. Compromisso é ajudar uns aos outros, fazer algo em prol de alguém. Compromisso é viver uma missão. E no caso, compromisso com Deus é viver a missão de Deus. Viver a missão de Deus. Muitos vivem suas próprias missões, mas Jesus foi muito claro: eu vivo a missão que o meu Pai me deu. Paulo disse: eu vivo a missão, essa carreira aqui que Paulo fala, ou a corrida aqui que Paulo fala, ele foi muito claro. Aqui, ó, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Ou seja, a corrida que eu estou, o ministério que eu estou, foi a que me foi entregue por Cristo. Então, da mesma forma que Jesus fala, eu tenho uma missão e foi a que o Pai me deu, Paulo está dizendo, eu tenho uma missão e foi a que Cristo me deu. Não foi uma que eu criei, não foi uma que eu inventei, não foi uma que eu estipulei. Eu tenho uma missão que Cristo me deu. E eu tenho compromisso com ela. Eu tenho um compromisso com ela. Amém? Você crê que você tem uma missão dada por Cristo até para você? Você crê nisso? Se você crê, eu quero te convidar a ficar em pé. O Senhor confiou a cada um de nós a sua missão, a missão dele, a missão de Deus. Deus tem uma missão, e a missão de Deus, ele colocou aqui, na Bíblia, na palavra dele, para que cada um de nós pudéssemos conhecer a missão de Deus, a missão do Pai, e pudéssemos caminhar dentro da missão dele. Ele nos deu muitas ferramentas e muita informação sobre a sua missão, para que nós fôssemos direcionados, para que nós soubéssemos o que fazer, como estarmos nessa corrida, como abraçarmos o ministério que Jesus nos entregou. Não sei se você tem total consciência da missão que o Senhor te deu. Mas eu queria que cada um de nós pudéssemos renovar a nossa missão e o nosso compromisso com Deus nessa noite. Amém? Feche os teus olhos.